Senhoras, senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do 6º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Para aqueles que não estavam presentes ontem, meu nome é Adalgisa Pires e eu vou acompanhá-los durante o dia de hoje apresentando a nossa programação. Então sejam todos bem-vindos. Em nome do Núcleo Ciência pela Infância, nós agradecemos a todos por estarem aqui, participando deste evento e assim contribuindo para construirmos uma sociedade melhor para as nossas crianças. Agradecemos também a todos que nos acompanham online através do webalvivo.com.br/simpósio. A realização deste grande encontro conta com apoios muito importantes. Muito obrigada ao Governo do Estado de Pernambuco, à equipe do programa Mãe Coruja Pernambucana, a Danone Early Life Nutrition e também a Rádio CBN Recife, que desde ontem tem acompanhado a nossa programação. Bom, agora sim, senhoras e senhores, as pessoas que ainda estão se dirigindo às mesas, por favor, tomem seus lugares, porque nós teremos o nosso primeiro painel com o seguinte tema: Advocacy para a Primeira Infância. Convido então ao palco para moderar este painel Roberta Rivelino, gerente de comunicação da Fundação Maria Cecília. E convido ainda os palestrantes Leandro Machado, da Causa, e Isabela Henriques, do Instituto Alana. Com a palavra, a nossa moderadora Roberta Rivelino. Antes de começar, eu queria chamar um dos filmes curtos que eu falei ontem, que a gente vai disponibilizar 80 novas pílulas, como a gente está chamando, do começo da vida até final de março. Eu trouxe uma para começar a inspirar a nossa manhã. E ouso dizer que ela é uma ferramenta de advocacy. Capital humano são várias coisas. Uma parte muito importante de capital humano é saúde. Então, se eu não tenho saúde para trabalhar, eu posso ser um gênio e posso ser muito esforçado, que eu simplesmente não terei como transformar toda a minha inteligência e todo o meu esforço em produto. Então, saúde é uma coisa muito importante. Um outro fator que determina capital humano é conhecimento cognitivo. Linguagem é um componente importante disso. Conhecimento matemático é um outro componente disso, conhecimento de história, geografia, etc, etc. O terceiro componente são habilidades, são competências não cognitivas, ou também que algumas pessoas chamam de competências socioemocionais. Então essas são coisas como, por exemplo, motivação que a pessoa tem, persistência, paciência, até mesmo aversão a risco. Não ser muito averso ao risco, ou não ser muito amante ao risco também. Quer dizer, são coisas que afetam o sucesso que a pessoa vai ter. Much of the economic growth of the society depends on the skills, the capabilities, the capacities of the people in that society. The fact that you develop skills early in life means that you are able to... Você será capaz de participar de forma melhor em todas as outras atividades do ciclo de vida. Então, as crianças que interagem, que são motivadas, inteligentes, se elas se empenham na escola, elas se beneficiam. Elas vão se beneficiar de todas as oportunidades ao longo da vida. E quando se tornarem adultas, podem ser crianças produtivas, cidadãos produtivos. Mesmo antes de se tornarem adultos, não vão perder tempo em atividades que não são produtivas, eles vão se concentrar nas escolas. The more you study, how does human capital develop? How are you going to break the poverty cycle of the populations? We use very interesting concepts that were taught to us, to our parents and so on, to our grandparents, and those older ones, they're wiser.
These are concepts that you should educate the character of the person. If the family structure is very important for someone, not just cognitive characteristics like intelligence, how intelligent a person is, but especially what the person does with that intelligence that was given, that intelligence that he or she was born with. The character of someone in terms of honesty, work ethic, in terms of will, perseverance, desire, all these factors are very important. These are not just important aspects because they're morally good, but these aspects are important because they change your lives. Uma possibilidade de sucesso econômico muito maior. Capital humano é tudo aquilo que está embutido na pessoa. É toda a sequência de experiências que a pessoa vai ter. O que é o capital humano? Eu, você, ela. Entendeu? Porque é a história de tudo, de todas as experiências que a gente presenciou. Então, por exemplo, pessoas que terão uma infância onde toda a capacidade genética dela é explorada, ela vai ter capacidades que podem surpreender os próprios pais e o resto da humanidade também. Porque tudo, capital humano é a pessoa em si. Bom, a gente está aqui hoje de manhã, abrindo esse painel com a Isa e o Leandro. Isabela do Alana, super parceira no começo da vida, grande parceiro da Fundação no começo da vida, né? Temos usado a nossa ferramenta para muitas ações de advocacy, ela vai contar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. O Leandro, tivemos juntos recentemente num evento nos Estados Unidos, que só falava sobre comunicação de causas, ComNet, Communication Network. E lá discutiu-se muito sobre o papel do advocacy na transformação, né? E o que é o advocacy, né? Eu acho que existem várias interpretações para o que é o advocacy. Então, os nossos palestrantes aqui hoje vão falar um pouco disso, contextualizar o que é esse advocacy, lobby, articulação, né? Onde ele cabe e qual é o papel poderoso que ele tem. Uma estratégia de advocacy feita, bem feita, né? Ela é muito poderosa na transformação de uma lei, ou de um comportamento, ou de uma percepção, de um olhar, né? E ela é não só uma relação de um para um, mas este evento hoje é uma grande ação de advocacy, né? A gente, às vezes, pensa que o advocacy acontece só através do relacionamento meu com ela, né? Mas, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas que, somadas com outras coisas que eles vão falar, que não vou dar o spoiler aqui das apresentações, fazem com que a gente faça transformações poderosas. Então, vou apresentar os nossos palestrantes. Então, a gente vai começar com o Leandro. Leandro Machado, cientista político pela UNB, especializado em comunicação internacional pela Syracuse Aberge, fundador da CAUS, primeira consultoria especializada em advocacy no país, é um dos fundadores da RAPS e membro do júri internacional do Global Teachers Prize, considerado o Prêmio Nobel da Educação. Em 2015, ele foi reconhecido como jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. E a Isabela Henriques, Instituto Alana, advogada e mestre em Direito de Relações Sociais, Direitos de Divisões e Coletivos pela PUC de São Paulo, diretora de Advocacy do Instituto Alana, onde atua também como coordenadora geral do projeto Prioridade Absoluta. Hoje o nosso evento leva esse nome, que tem a missão de promover a efetivação dos direitos da criança no país, dando conhecimento, principalmente no artigo 227 da Constituição Federal. Muito obrigada. Agora chamo a Isabela. Bom dia a todos e todas. É uma honra, um prazer enorme poder participar hoje desse evento, desse simpósio. Quero agradecer o convite da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, agradecer todo o carinho com que eu tenho recebido desde o momento em que eu cheguei aqui, enfim, todos os cuidados com nós, palestrantes e participantes.
E parabenizar também pela escolha do local. Acho muito importante que a Fundação tenha trazido o evento para o Nordeste, para Recife. Então, acho que é importante também a gente parabenizar a Fundação. Cumprimento meus colegas, Roberta, Leandro. Eu vou contar um pouquinho do caso do Prioridade Absoluta, que é também o nome do nosso programa, do projeto do Instituto Alana. E eu até agora estava brincando com o Eduardo aqui, ele me perguntou, você vai falar que a gente usou o nome do projeto no nosso seminário? Eu falei, não, mas esse é um nome de uso comum, uso público, porque ele vem da Constituição Federal, então todo mundo pode usar, estamos todos autorizados a usar, e acho que cada vez mais a importância que a gente fale nisso, que a gente leve essa informação e esse conhecimento para mais pessoas. Para quem não conhece, o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil. Ele tem sede em São Paulo, hoje ele tem uma atuação nacional, e a nossa missão é honrar a criança. Então, todos os nossos projetos, as nossas ações, os nossos programas, tudo que nós fazemos tem foco na infância. Quando eu estou falando aqui de criança, eu estou falando da pessoa de 0 a 12 anos de idade, que é o que preceitua a nossa legislação, né? A legislação brasileira diz que a criança é a pessoa de até 12 anos. Então, esse é o foco de atuação de todas as ações que o Instituto Alana faz. E aqui eu vou contar um pouquinho do Prioridade Absoluta, eu vou explicar um pouco como ele funciona, para depois fazer como o Leandro fez, trazendo o projeto em cada uma dessas áreas, dessas divisões dos passos do advocacy, né, para tentar, de alguma forma, trazer essa explicação de como que nós entendemos o advocacy. O Prioridade Absoluta, ele justamente tem como missão informar, sensibilizar e mobilizar as pessoas, mas especialmente os operadores do direito, para que sejam defensoras e promotoras dos direitos das crianças nas suas comunidades com prioridade absoluta. Isso significa que a gente quer levar a informação sobre a importância com o cuidado, com a proteção e a promoção dos direitos da criança para as pessoas de uma forma geral, mas que o nosso foco, o nosso público estratégico são os operadores do direito. E quando eu estou falando em operadores do direito, eu não estou falando só em juízes, promotores e advogados, mas também eu estou falando em toda a rede de justiça que atende, que se responsabiliza por tudo que diz respeito à criança e ao adolescente no âmbito do Poder Judiciário. Então, eu também estou falando dos conselheiros tutelares, dos psicólogos forenses, dos assistentes sociais, enfim, de todo mundo que faz parte da rede de garantias. Entre as nossas áreas de atuação, nós temos essa área de mobilização, essa atuação indireta, as ações institucionais, a atuação direta, comunicação, eventos, pesquisa e também a parte de parcerias. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre cada uma delas, mas antes eu vou trazer alguns dados que são importantes. Quando a gente começou a planejar o Prioridade Absoluta, quando ele ainda estava naquela fase embrionária, nós fizemos uma pesquisa, uma parceria com o Datafolha e perguntamos à população brasileira se a população brasileira conhecia os direitos da criança, os direitos que estão consagrados tanto na nossa Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, para nossa surpresa, 81% da população não conhecia a legislação brasileira. Então, declarou-se mais ou menos pouco ou nada informada sobre os direitos da criança previstos na Constituição e no ECA. Mas, não obstante esse fato, quando essa população, essa mesma população que foi questionada, quando a ela foi apresentada a nossa legislação, foi explicado para ela que nós temos essa legislação, 94% se posicionou a favor do cumprimento da regra da prioridade absoluta à criança, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais e governos municipais. Por outro lado, a maioria da população entendeu que essa regra da prioridade absoluta, infelizmente, não está sendo respeitada pelo poder público. Isso mostra, de alguma forma, que a população brasileira ela tem a causa da infância dentro dela. É uma causa que é uma causa de todos. Não é à toa que o artigo 227 da Constituição Federal, que eu vou mostrar logo a seguir, ele foi construído não
num ambiente fechado do Congresso Nacional, mas ele foi construído por toda a sociedade, com ampla participação dos movimentos sociais e das organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente, na época da instauração do Poder Constituinte em 88. Então, aqui eu trago um documento histórico que mostra isso. A nossa população, ainda que ela não conheça o termo técnico da legislação, ela aprova que a legislação exista, e ela aprova a forma como a legislação está. Então, nós somos, de fato, uma nação que, lá atrás, lutou para que nós tivéssemos esse dispositivo constitucional, que traz a garantia dos direitos da criança de uma forma bastante contundente, e isso demonstra que, não só no passado, mas também hoje, no presente, essa pesquisa nos mostrou isso, hoje, no presente, a população também apoia essa medida. Nós somos um país que fez uma escolha, somos uma nação que fez uma escolha para garantir a prioridade aos direitos da criança. Esse artigo 227, ele é um artigo muito importante no âmbito da legislação, em tudo que diz respeito à criança, porque ele inaugura uma nova fase no âmbito da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Antes da Constituição Federal de 88, nós tínhamos o famoso Código de Menores, que olhava para a criança e para o adolescente apenas de uma forma punitiva, né? Era a visão menorista do direito para a criança e para o adolescente. A Constituição Federal, o artigo 227, ele trouxe o conceito da criança e do adolescente como sujeito de direitos. E isso é muito importante porque inaugurou uma fase que depois, em 2 anos após a Constituinte, em 1990, nós tivemos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, de alguma forma, destrinchou esse artigo numa legislação federal que traz a criança como sujeito de direitos e traz toda a previsão normativa dos seus direitos, a promoção e a proteção que faz jus. O que esse artigo traz de tão importante? Para começar, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, todos esses direitos que são os direitos fundamentais, os direitos humanos. Quando ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, ele traz o que nós chamamos de responsabilidade compartilhada. Então, não é só a família que tem a responsabilidade pelo cuidado das suas crianças, mas todos nós. A responsabilidade pelas crianças é de todos nós, igualmente. É claro que o cuidado primeiro, aquele cuidado inicial, ele vai ser da família, mas toda a sociedade e o poder público têm responsabilidade, eles têm o dever constitucional de garantir e promover os direitos da criança nas suas esferas de atuação. Isso é muito importante porque, quando a gente vai trabalhar no âmbito de uma ação de advocacy, por exemplo, em que a incidência política vai ser feita para que a política pública seja fomentada, a gente já tem a previsão constitucional obrigando o Estado a fazer isso, e obrigando constitucionalmente. Um outro conceito muito importante que a Constituição traz é esse conceito de prioridade absoluta, de absoluta prioridade. Em toda a Constituição Federal, esse é o único artigo, o único dispositivo em que há esse conceito. Em nenhum outro artigo da Constituição Federal está escrito que outro grupo de pessoas tenha essa garantia da prioridade absoluta. Essa garantia foi colocada única e exclusivamente no artigo 227 da Constituição Federal para esses entes que estão ali descritos. Inicialmente, criança e adolescente, e mais recentemente, por conta de uma emenda constitucional, foi ampliado para o jovem. Isso significa que nós, como nação, fizemos a escolha de dar absoluta prioridade a esses entes. Nós fizemos uma escolha, como país, como nação, de cuidar da criança e do adolescente como prioridade. A gente pode até encontrar em leis infraconstitucionais, em leis federais, que hierarquicamente estão abaixo da Constituição, a garantia de absoluta prioridade. Mas na Constituição, na nossa Carta Magna, é só nesse dispositivo. E isso é muito importante, porque, como a própria pesquisa do Datafolha mostra, a gente tem a percepção de que esse artigo não está sendo cumprido na prática. De que, infelizmente, a gente não está colocando a criança e o adolescente também em primeiro lugar.
Mas aí a gente poderia pensar, mas esse artigo ele só está querendo trazer um princípio, alguma coisa bonita, falando que a criança é o futuro da nação, alguma coisa nesse sentido. Mas para que a gente não tenha dúvidas em relação ao verdadeiro alcance desse dispositivo, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem explicar para a gente o que significa essa garantia de prioridade. Então, no artigo 4º, ele repete esse artigo 227 da Constituição, ele apenas inclui ali, entre família, sociedade e poder público, ele inclui a comunidade, e ele diz ali, no finalzinho, no parágrafo único, a garantia de prioridade compreende 1. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 2. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 3. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E 4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não tem nenhuma dúvida a respeito do verdadeiro alcance dessa regra da absoluta prioridade prevista na nossa Constituição Federal. E, a partir daí, a gente pode fazer uma série de trabalhos, seja como sociedade, como organizações do terceiro setor e também como poder público. Porque o legislador já veio e já nos disse como que isso deve ser feito. Aqui eu trago algumas citações do professor Dalmo Dallari, que é um ilustre jurista, a respeito justamente de cada um desses itens do artigo 4º, né? Então, ele vai trazendo alguns exemplos e vai explicando como que, nesses exemplos, se daria essa prioridade absoluta para que, de fato, a gente não tenha dúvida. Então, por exemplo, numa situação de perigo, nos casos de falta ou escassez de água, alimentos ou abrigo, então, nas hipóteses de acidente ou calamidade, em todos esses casos, sempre que houver a possibilidade de opção, as crianças e os adolescentes devem ser protegidos e socorridos em primeiro lugar. A precedência estabelecida em favor da criança e do adolescente tem como fundamentos a sua menor resistência em relação aos adultos e suas reduzidas possibilidades numa competição para o recebimento de serviços. A gente deve lembrar que a criança é uma pessoa em formação e o legislador ele acolheu esse entendimento da criança ser plena como criança, mas um sujeito que está em uma fase de desenvolvimento bastante peculiar. Na questão da preferência, Dalmo Dallari também nos diz, tanto a formulação quanto a execução das políticas sociais públicas exigem uma atenção regulamentadora e controladora por parte dos órgãos do Poder Executivo, a par da fixação de planos e da realização de serviços. No desempenho de todas essas atividades, deverá ser obrigatoriamente dada precedência aos cuidados com a infância e a juventude. Será contrária à lei a decisão que não respeitar essa exigência, podendo, por isso, ter pedido a sua anulação ou suspensão pelo Poder Judiciário, através de mandado de segurança, ação popular ou ação civil pública, dependendo da circunstância. Dalmo Dallari deixa bastante claro qual é o alcance dessa nossa legislação. E, com relação à questão orçamentária, ele fala, essa exigência legal é bem ampla e se impõe a todos os órgãos públicos competentes para legislar sobre a matéria, estabelecer regulamentos, exercer controle ou prestar serviços de qualquer espécie para a promoção dos interesses e direitos de crianças e adolescentes. A partir da elaboração e votação dos projetos de lei orçamentária, já estará presente essa exigência. Assim, também a tradicional desculpa de falta de verba para a criação e manutenção de serviços não poderá ser mais invocada com muita facilidade quando se tratar de atividade ligada, de alguma forma, a crianças e adolescentes. Então, ele é bastante contundente aqui nessa questão específica de orçamento. O que a gente entende desses dispositivos é que sempre a criança e o adolescente estão em primeiro lugar. E isso deve ser observado por todos os entes. Uma coisa que também é importante que a gente tenha em mente em relação ainda ao artigo 227 da Constituição Federal é que, quando ele diz que a responsabilidade é de todos nós e ela é compartilhada, significa que ele
que ele tem a intenção de que todos nós cuidemos de todas as crianças como nós cuidamos das nossas crianças. Se os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos estão em casa com todo o cuidado, com uma boa alimentação, com segurança, com uma boa educação, com amor, com vínculo, com tudo que a gente sabe que é importante, nós devemos desejar e trabalhar como sociedade, tanto sociedade, poder público e também as famílias, para que todas as crianças tenham garantidos esses direitos, que são direitos fundamentais à sua vida com dignidade. E é justamente para trazer essa efetivação desses direitos previstos na Constituição Federal que nós criamos o Prioridade Absoluta. É claro que é uma contribuição que o Instituto Alana faz num vasto território de diversas organizações da sociedade civil, e claro que também do poder público, enfim, que atuam já nessa área. E existem diversas organizações que atuam em temas bastante específicos. O nosso tema é justamente jogar luz nesse artigo constitucional, levar essa informação para as pessoas, de forma a sensibilizá-las para que atuem e que se mobilizem para terem uma atuação específica em prol da garantia dos direitos e da promoção dos direitos das crianças. E, para isso, nós temos 2 tipos de atuação. Essa que está colocada aqui, que é essa que nós chamamos de atuação indireta, que é a mobilização. Como que isso funciona? No nosso site, na página do Prioridade Absoluta, nós elencamos alguns temas, estamos trabalhando em outros temas mais, para que em cada um desses temas nós tenhamos no site toda a informação, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista do como agir, um passo a passo de como cada pessoa pode atuar num caso específico. Então, vou pegar o exemplo da educação inclusiva. Nós temos uma legislação no país que já está posta, já é consolidada, no sentido de que as escolas públicas e as escolas particulares, elas têm a obrigatoriedade de aceitar matrículas de crianças com deficiência. Infelizmente, nós ainda temos uma realidade, especialmente no âmbito das escolas privadas, que é diferente, que contraria a legislação. Então, não são poucos os casos relatados de mães e famílias e pais que não conseguem matricular seus filhos com deficiências nas escolas, por uma série de desculpas que são dadas, mas, em alguns momentos, até mesmo fala-se que a matrícula não pode ser feita porque a criança tem algum tipo de deficiência. O que nós temos no site em relação a esse tema? Toda a legislação relativa a essa obrigatoriedade. E o passo a passo do como fazer, em caso de negativa de matrícula. Então, tem ali, num primeiro momento, conversar com a diretoria da escola, você pode fazer uma carta desse jeito, tem um modelo de carta, é importante que você documente toda essa conversa. E, no limite, se a questão não for resolvida, pode ser feita uma denúncia a algum órgão competente, mas se a pessoa for um próprio operador do direito, seja um advogado, um defensor público, ou mesmo um representante do Ministério Público do Estado ou federal, eventualmente, ela pode propor uma ação judicial em relação para garantir esse direito que já está posto, que já está consolidado. Um outro exemplo é o caso da publicidade dirigida à criança. É um tema que o Alana trabalha já há muitos anos no âmbito de um outro projeto, que é o Criança e Consumo, em que discute o consumismo na infância. Então, nesse caso, em que a gente tem bastante acúmulo, nós também colocamos todas as informações, toda a legislação, tudo que já existe de discussão nesse tema, e um passo a passo de que como as pessoas, mas especialmente os operadores do direito, podem atuar no caso de vislumbrarem algum tipo de publicidade que a pessoa considere abusiva aos direitos da criança. E aí a pessoa tem ali tudo que ela pode fazer, desde encaminhar uma notificação, encaminhar uma carta, fazer uma sugestão de alteração, até, no limite, uma ação judicial. Nós sempre trabalhamos com temas que já estão, de alguma forma, pacificados na legislação. São normas que já estão colocadas, que já estão postas, mas que, por alguma razão, ainda são violadas no dia a dia. E nós temos as ações institucionais, aquilo que nós chamamos da atuação direta. Nós entendemos que
Quando a gente fala em direito da criança, em direitos fundamentais da criança, direito à alimentação, à saúde, à educação, nós estamos falando de uma ampla gama de direitos e de possibilidades de atuação. Então, como o Leandro nos disse anteriormente, é importante que a gente tenha foco, que a gente crie as nossas metas e os objetivos. Então, não daria para a gente também atuar em todas essas questões, e que são, muitas vezes, questões estruturais. E eu também não posso pedir ao indivíduo, aquelas pessoas que eu quero mobilizar, para que resolvam problemas que, muitas vezes, são crônicos e problemas que já estão colocados no país há décadas. Então, é importante que, para a mobilização ser efetiva, que a ação das pessoas seja uma ação possível, que ela tenha começo, meio e fim, e que ela, de alguma forma, consiga trazer resultados. Mas existem temas que, para nós, são muito caros dentro do Instituto Alani, do projeto Prioridade Absoluta, e que nós gostaríamos de atuar. Então, mas nós entendemos que, para o indivíduo, fazer sozinho seria muito grande. Então, nós, como instituição, como organização, atuamos nesses temas, muitas vezes em parceria com outras instituições. Então, esses são temas que nós entendemos que são temas, muitas vezes, mais áridos, mais duros, que têm uma caminhada mais longa numa eventual solução, mas que são temas importantes de serem trabalhados. Por isso, nós fazemos essa atuação direta, em nome da própria instituição. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o último caso, prioridade absoluta da criança e transporte escolar. Nós recebemos uma série de denúncias há uns 2 anos sobre a má qualidade da prestação do serviço do transporte escolar no país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Em alguns casos, nós tivemos notícia, inclusive, de morte de crianças pela má prestação do serviço. Algumas ações já tinham sido propostas, a gente tinha casos até mesmo de prefeitos que tinham sido afastados por conta de uma série de irregularidades na prestação desse serviço. Basicamente, os problemas eram a falta do serviço para crianças que precisavam do transporte escolar, especialmente das áreas rurais, a má prestação por conta da má qualidade dos veículos. Nós vimos histórias de crianças que eram transportadas em pau de arara para ir até a escola. E a má formação dos condutores. Existe uma legislação específica do Código Nacional de Trânsito que determina que os condutores de transporte escolar devem ter uma formação específica para fazer essa condução. Então, basicamente, eram esses os 3 problemas que nós verificamos. O que nós fizemos? Nós celebramos uma parceria com o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, o Ministério Público Estadual do Estado do Ceará, e, através dessa parceria, que era um estado onde vários municípios já tinham tido reiterados problemas nessa área, então nós fizemos uma parceria com o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público do Ceará, e, a partir dessa parceria, nós elaboramos todo esse passo a passo para os promotores de justiça do Estado. Então, nós fizemos perguntas que esses promotores podem fazer nas suas comarcas, ou seja, nos seus municípios, às prefeituras, perguntando como que está o transporte, quantas crianças são transportadas, enfim, para que eles possam fazer uma fotografia da situação nos municípios em que eles atuam. A partir daí, eles iniciam um processo investigatório, se eles entendem que há algum indício de irregularidade, e tem todo um passo a passo de como eles podem agir junto às prefeituras e, no limite, eventualmente, até mesmo acionar judicialmente para que o serviço seja prestado adequadamente. Essa parceria com o Ministério Público, ela gera uma ampliação muito maior da atuação, porque é a própria instituição dizendo aos seus promotores que esse é um assunto relevante, que esse é um assunto importante, que ele pode ser até facilmente resolvido. Um outro exemplo que não está aqui, mas que eu acho bacana contar, ele não está aqui porque o resultado dele, o primeiro resultado dele aconteceu nesse final de semana, e a apresentação já estava aqui, já tinha sido enviada, mas que eu acho muito importante de contar, até por conta dos debates que ocorreram ontem aqui. Por toda essa discussão em relação a muitas questões que estão acontecendo no âmbito do Poder Legislativo, em relação a retrocessos de direitos
de crianças e adolescentes, especialmente por conta da PEC 241, o Instituto Holana, junto com outras organizações, como Intervozes, Conectas, Artigo 19, a ANDI, organizações que trabalham garantia de direitos, especialmente direitos humanos, nós fizemos um pedido à Organização dos Estados Americanos, a OEA, para que haja uma audiência temática, que é uma forma de atuação perante esse organismo internacional, sobre o tema dos retrocessos em direitos de crianças e adolescentes no país, e especialmente sobre a discussão que se está colocando em relação à PEC. E essa audiência foi aprovada, esse final de semana nós recebemos essa notícia, e provavelmente ela deve acontecer no início... Obrigada. Ela deve acontecer no início de dezembro, no Panamá. A OEA é um organismo internacional, é um importante fórum de pressão para o que acontece no território, no país. Então, é um exemplo também de uma atuação de advocacy no campo internacional que gera resultados e que pode trazer, de alguma forma, algum resultado para o país, ainda que seja um tema bastante complexo e a gente acompanha isso no país. O filme, O Começo da Vida, todo mundo conhece. Agora nós estamos conhecendo as pílulas, estamos conhecendo tudo que vai... todos esses outros produtos que eles que vão surgindo e que são excelentes ferramentas de sensibilização e ferramentas de mobilização para a sociedade. Ele é um filme sobre a primeira infância, e, como eu falei, prioridade absoluta, o nosso projeto, ele fala de criança de até 12 anos de idade, mas, mais do que isso, ele é um filme sobre a humanidade. Ele é um filme sobre a nossa sociedade, sobre o futuro que nós queremos de país e de humanidade. Então, nós temos usando muito todos esses recursos que o filme tem, todas as informações estão disponíveis no site, enfim, e o próprio filme para debates sobre o papel da sociedade, o papel dos operadores. O audiovisual, nós ao longo dos anos, dentro do Instituto Holana, entendemos que ele é uma ferramenta muito poderosa de mobilização para a advocacy. Muitas vezes, é através da emoção, da sensibilização das pessoas, que nós conseguimos, de fato, chamar as pessoas para participar, para caminhar, para andar junto, de mãos dadas, em prol de alguma causa. Então, a gente tem trabalhado com audiovisual de maneira recorrente no Instituto Holana, e O Começo da Vida está sendo, por nós, utilizado muito dentro do âmbito do prioridade absoluta, e nós temos visto que o resultado tem sido bastante potente, bastante bacana. Em uma parceria que vale a pena eu contar aqui rapidamente, uma parceria que nós temos com a Fundação Maria Cília Souto Vidigal e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, celebrada nesse ano de 2016, nós estamos fazendo a apresentação do filme durante um dia inteiro de debate sobre a importância dos cuidados e da promoção dos direitos na primeira infância. E isso tem sido bastante valioso, bastante interessante, levar para os operadores do direito essa perspectiva. A gente está muito feliz com o resultado. São 10 eventos em todo o estado de São Paulo, já houve o evento na cidade, na capital, e a gente está andando pelo estado, nas regiões importantes do estado, e para cada evento as cidades vizinhas também são chamadas, então os juízes das comarcas vizinhas, os promotores, os defensores públicos e todo mundo, os psicólogos forenses, os conselheiros tutelares, todo mundo passa esse dia inteiro junto. Há uma série de palestras sobre os temas da primeira infância, sobre o marco legal, e o filme é apresentado nesse dia de evento, e em seguida acontece um debate. Então, a gente está vendo como o filme ele é uma ferramenta poderosa para falar com todos os públicos. E aqui, rapidamente, eu vou explicar, dentro do projeto, um pouco disso que o Leandro trouxe para a gente. Eu trago aqui uma definição. É muito difícil definir advocacy. Não há uma palavra em português que traga
esse conceito inteiro do advocacy. A gente poderia usar o advogar, mas não é isso, não é só isso, é muito mais amplo que isso. Vocês podem encontrar diversas definições para advocacy. Aqui é uma definição que nós usamos no Instituto Alana. Então, no âmbito das causas sociais, significa incidência na formulação e acompanhamento tanto de políticas públicas e legislativas, como também nas articulações junto ao sistema de justiça por meio de agentes sociais interessados no fortalecimento da sociedade democrática e da prevalência dos interesses coletivos comuns e públicos. Nós entendemos que a atuação junto aos 3 poderes é uma atuação de advocacy, é um advogar em prol de uma causa. No âmbito da literatura, há alguma discussão sobre as definições de lobby, de advocacy, enfim. Nós